a esperança na educação. Se a educação é determinada fora do poder de controle comunitário dos seus praticantes, educandos e educadores diretos, por que participar dela? Da educação que existe no sistema escolar, criado e controlado por um sistema político dominante? Se na sociedade desigual ela reproduz e consagra a desigualdade social, deixando ficar no limite inferior do seu mundo os que são para ficar no limite inferior do mundo do trabalho, os operários e filhos de operários, e permitindo que minorias reduzidas cheguem ao seu limite superior, por que acreditar ainda na educação, se ela pensa e faz pensar o oposto do que é, na prática do seu dia a dia? Por que não forçar o poder de pensar e controlar e colocar em prática uma outra educação? A resposta mais simples é: porque a educação é inevitável. Uma outra, melhor, seria: porque a educação sobrevive aos sistemas e, se em um ela serve à reprodução da desigualdade e à difusão de ideias que legitimam a opressão, em outro pode servir à criação da igualdade entre os homens e à pregação da liberdade. Uma outra ainda poderia ser: porque a educação existe de mais modos do que se pensa e, aqui mesmo, alguns deles podem servir ao trabalho de construir um outro tipo de mundo. Reinventar a educação é uma expressão cara a Paulo Freire e aos seus companheiros do Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural. De algum modo, eles a aprenderam na África, trabalhando como educadores juntos a educadores de países como a Guiné-Bissau e as ilhas de São Tomé e Príncipe, que se haviam tornado independentes de Portugal e tratavam de reinventar, mais do que só a educação, a sua própria vida social. O mais importante nesta palavra, reinventar, é a ideia de que a educação é uma invenção humana e, se em algum lugar foi feita um dia de um modo, pode ser mais adiante refeita de outro, diferente, diverso, até oposto. Muitas vezes, um dos esforços mais persistentes em Paulo Freire é um dos menos lembrados. Ao fazer a crítica da educação capitalista, que ora chamou também de educação bancária, ora de educação do opressor, ele sempre quis desarmá-la da ideia de que ela é maior do que o homem, de que as pessoas são um produto da educação, sem que ela mesma seja uma invenção das pessoas. Em suas culturas, vivendo as suas vidas, ele sempre quis livrar a educação de ser um fetiche, de ser pensada como uma realidade supra-humana e, por isso, sagrada, imutável e assim por diante. Ao contrário do que acontece com os deuses, para se crer na educação é preciso, primeiro, desacralizá-la. É preciso acreditar que antes determinados tipos de homens criam determinados tipos de educação para que depois ela recrie determinados tipos de homens. Apenas os que se interessam por fazer da educação a arma de seu poder autoritário tornam-na sagrada e o educador sacerdote, para que ninguém levante um gesto de crítica contra ela e, através dela, ao poder de onde procede. Por isso, muitas páginas atrás, comecei falando sobre ensinar e aprender, como alguma coisa que começa com os bichos, quem sabe com as plantas, com os seres brutos do universo, e que entre nós, homens, existem por toda parte. Procurei corrigir a visão estreita de que a educação se confunde com a escolarização e se encontra só no que é formal, oficial, programado, técnico, tecnocrático. Se em algumas páginas falei dela como entre outros instrumentos de desigualdade e alienação,
Em outras, imaginei-a como uma aventura humana. A educação existe em toda parte e faz parte dela existir entre opostos. O que vimos juntos, leitor, acontecer na Grécia, repete-se 1000 vezes em 1000 tempos de outros mundos sociais. Entre sujeitos igualados pelo trabalho comum e o saber comunitário, também a educação pertence do mesmo modo a todos e se existe diferente para alguém, é para especializar, para o uso de todos, o seu saber e o seu trabalho. Mais do que poder, portanto, ela atribui compromissos entre as pessoas. Quando o fruto do trabalho acumula os bens que dividem o trabalho, a sociedade inventa a posse e o poder que separa os homens entre categorias de sujeitos socialmente desiguais. A posse e o poder dividem também o saber entre os que sabem e os que não sabem. Dividem o trabalho de ensinar tipos de saber a tipos de sujeitos e criam para o seu uso categorias de trabalhadores do saber e do ensino. É a partir daí que a educação aparece como propriedade, como sistema e como escola. O controle sobre o saber se faz em boa medida através do controle sobre o que se ensina e a quem se ensina, de modo que através da educação erudita, da educação de elite ou da educação oficial, o saber oficialmente transforma-se em instrumento político de poder. Ele abandona a comunidade, comunitas de que fez parte um dia e ingressa na estrutura dos aparatos de controle. O processo grego se repete então. A educação da comunidade, a escola, a oposição entre a educação de educar e a educação de instruir, a passagem da aprendizagem coletiva para o ensino particular, o controle do Estado. Em primeiro lugar, em algum tempo, ela existiu difusa do meio social, de que todos participam e é ativamente exercida nos diferentes círculos naturais da sociedade, a família, o clã, o grupo de idade, o grupo de sócios. Mais adiante, a educação especializa-se sob a égide da escola, mas a escola particular do mestre avulso ainda é uma exceção da sociedade civil. Mais tarde ainda, a própria educação escolar cai sob o poder de decisão do Estado que, quando autoritário e classista, exerce a educação para o controle da sociedade civil, da comunidade de todos, onde surgem interesses desiguais e, depois, antagônicos. O processo educativo, que era unitário, torna-se partido, depois imposto. Há educações desiguais para classes desiguais. Há interesses divergentes sobre a educação. Há controladores, grupos desiguais, não só participam desigualmente da educação, dos nobres, dos funcionários, dos artesãos, como são também, por ela, destinados desigualmente ao trabalho para dirigir, para executar, para produzir. Mas, assim como a vida é maior que a forma, a educação é maior que o controle formal sobre a educação. Alguns pesquisadores têm descoberto hoje o que existe há milênios. Por toda parte, as classes subalternas aprenderam a criar e recriar uma cultura de classe, mesmo quando aproveitando muitos elementos dominantes que lhes foram impostos como ideias ou como práticas, e também formas próprias de educação do povo. As oficinas de que falei aqui e ali são um exemplo que vem de antiguidade até nossos dias, mas pode não ser o melhor exemplo. O que existe, na verdade, nas comunidades de subalternos é a preservação de tipos de saber comunitário e de meios comunitários de sua transferência de uma geração para outra. Como sempre se faz a história da educação erudita e formal, quando se discute o que é educação.
sempre se deixa de lado este seu outro lado, à margem da vida dos dominantes, dos escravos aos boias frias de hoje. Os subalternos souberam criar, dentro dos limites estreitos, em que sempre lhe foi permitido criar alguma coisa sua, os seus modos próprios de saber, de viver e de saber. Eles inventaram os seus códigos de troca no interior da classe e entre classes. Sempre que possível, criaram formas peculiares de solidariedade para dentro da classe e da resistência e manipulação para fora dela. Elaboraram as suas crenças e valores de representação do mundo, mesmo quando observando a escrita da ideologia dos seus senhores. Construíram estilos e tecnologias rústicas dirigidos aos seus usos do cotidiano. Inventaram rituais sagrados e profanos. Tudo isso é que se dá o nome de cultura popular, e que às vezes se vê da academia como um amontoado de coisas pitorescas. Faz parte de sistemas populares de vida e de representação da vida. E tem uma lógica e densidade de que apenas levantamos o primeiro véu, depois de tantas pesquisas. Pois todo este trabalho tradicional de classe que sustenta um modo próprio de vida subalterna é sustentado por formas próprias e muitas vezes popularmente muito complexas de saber. É sustentado também por sistemas próprios de reprodução do saber popular que implicam não apenas em relações simples, como as de um pai lavrador com um filho aprendiz, mas também em redes e estruturas pedagógicas de que desconhecemos. Quase tudo isto é evidente em muitas situações, na capoeira da Bahia, nas confrarias populares de foliões de Santos Reis, numa quadrilha de pivete ou numa equipe rústica de construtores de casas. Esses modos próprios de uma educação dos subalternos têm um teor político de que pouco se suspeita, assim como a educação do sistema dominante possui o valor político dos serviços que presta aos que a controlam, enquanto ensina desigualmente aos que a recebem. Assim também as formas próprias de educação do povo servem a ele como redes de resistência a uma plena invasão da educação e do saber, de fora da classe. A própria maneira como uma população de favelados se relaciona com a escola pode ser um bom exemplo disso. Quando a escola pública, na favela, os pais mandam os filhos para ela. Quando não há, as comissões de bairro lutam para que haja. Mas quem envia os filhos não se compromete com a escola. Os esforços de professores e diretores para que haja um maior intercâmbio entre a escola e a comunidade resultam quase sempre em fracassos. Quando em alguma favela a coisa dá resultado, às vezes o secretário da Educação vai visitar e, se possível, leva a TV Globo. O descompromisso dos adultos para com a escola pública não é devido à falta de tempo. Muitos destes pais gastam o corpo, o tempo e o dinheiro por meses a fio nos preparos do bloco do bairro ou da escola de samba. Eles fazem assim porque tratam a escola do governo como tratam as suas outras agências, o posto de saúde, a delegacia, a agência de bem-estar social, trata como locais para serviços de emergência e, ao mesmo tempo, como postos invasores de um tipo de domínio de classe indesejável. Se tratam a educação dos seus filhos como coisa que se passa no mundo dos brancos, é porque tem também as suas formas próprias, tradicionais, de reprodução do saber. Por isso tratam o bloco e a escola de samba como coisa sua, de seu mundo, sem o saber que existe na fala, mais cheio do saber que existe na prática. Os subalternos criam e recriam a sua própria educação. E ela não existe só para difundir o saber, mas para reforçar e resistir. Alguns estudos de antropólogos franceses na África
confirmados por outros feitos por brasileiros aqui no Brasil, demonstram como existe uma sábia arma de resistência popular justamente naquilo que nos acostumamos a desprezar, por ver como tradicional, atrasado, primitivo. A aparente primitividade do pobre contra a invasão sobre ele da modernidade do Senhor é um meio popular avançado de lutar por manter e recriar uma identidade própria de subalterno, de índio, de negro, de colonizado, de escravo, de camponês, de manter o seu próprio saber e as suas próprias redes de educação. Quando em alguma parte, setores populares da população começam a descobrir formas novas de luta e resistência, eles redescobrem também velhas e novas formas de atualizar o seu saber, de torná-lo orgânico. Criam, por sua conta e risco, ou com a ajuda de agentes educadores eruditos, outras formas de associação, como os sindicatos, os movimentos populares, as associações de moradores. Estes grupos, que geram outros tipos de mestres entre as pessoas do povo, geram também outras situações vivas de aprendizagem popular. Eu não tenho dúvidas em afirmar que é entre as formas novas de participação popular nas brechas da luta política que, hoje em dia, surgem as experiências mais inovadoras de educação no Brasil. Os professores tradicionais e os tecnocratas da pedagogia são certos para ela, mas é aí que as propostas mais avançadas de educação e vida educação na prática e etc., são criadas e testadas. Mais do que isto, em algumas partes do país, comunidades populares tentam inventar agora tipos de escolas comunitárias que antecipariam em uma plena democracia o exercício de uma educação como prática da liberdade. Aquela que, sendo sustentada economicamente pelo poder público, fosse política e pedagogicamente controlada pelas comunidades onde se exerce. De outra parte, mesmo nos setores eruditos da educação oficial, é preciso compreender que ela existe em muito mais situações do que dentro do sistema e na sala de aula, ao lado das inovações pedagógicas que provocam a reinvenção do trabalho escolar. A mesma relação de opostos sobreexiste entre a formalidade da estrutura e a permanente oposição que trazem a ela as inúmeras pequenas comunidades de sujeitos envolvidos, de um modo ou de outro, com o sistema de educação. De um lado, os próprios professores que trabalham como educadores, como sujeitos de suas diversas categorias de especialistas, nas escolas, colégios e universidades, aprendem a se organizar também como categorias políticas e profissionais, de trabalhadores da educação. As associações de tipos de especialistas do ensino e, mais ainda, as associações de categorias de docentes são o resultado do desenvolvimento da consciência política do educador. De outro lado, os alunos criam e recriam as suas unidades de organização, os seus grêmios, grupos de arte e cultura. Quem poderia esquecer que as experiências de educação popular e de cultura popular no Brasil foram iniciadas dentro dos primitivos serviços de extensão universitária, como o da Universidade Federal de Pernambuco, onde nasceu o método Paulo Freire de alfabetização, ou como os movimentos de cultura popular e os centros populares de cultura, vinculados ao movimento estudantil e às suas unidades de mobilização? Só os formalistas pedagógicos podem enxergar a educação apenas dentro dos sistemas restritos da pedagogia, que, aliás, até hoje não se sabe ao certo
se é uma ciência, uma prática especializada ou uma teoria de educação, ou, quem sabe, nada disso. Somente eles poderiam discutir, como questões da educação, problemas de métodos de operacionalidade curricular, de programação sistemática e assim por diante. Instrumentos úteis, sem dúvida, mas pequenas algemas de controle quando empregados sem a crítica do lugar e do sentido de tudo isso. Só o educador deseducado, o saber que existe no homem e na vida, poderia haver educação no ensino escolar, quando ela existe solta entre os homens e na vida. Quando, mesmo ao redor da escola e da universidade, ela está no sistema e na oposição a ele, na sala de aula em ordem e no dia a dia de greve estudantil, no trabalho rigoroso e persistente do professor e pesquisador e, ao mesmo tempo, no trabalho político do professor militante. Esta é a esperança que se pode ter na educação, desesperar da ilusão de que todos os seus avanços e melhoras dependem apenas do seu desenvolvimento tecnológico. Acreditar que o ato humano de educar existe tanto no trabalho pedagógico, que ensina na escola, quanto no ato político, que luta na rua por um outro tipo de escola, para um outro tipo de mundo. E é bem possível que até mesmo neste outro mundo, um reino de liberdade e igualdade buscado pelo educador, a educação continue sendo movimento e ordem, sistema e contestação. O saber que existe solto e a tentativa escolar de prendê-lo num tempo e num lugar. A necessidade de preservar na consciência dos imaturos o que os mais velhos consagraram e, ao mesmo tempo, o direito de sacudir e questionar tudo o que está consagrado em nome do que vem pelo caminho. No próximo vídeo, indicações para a leitura. Muito obrigada pela atenção.